Obrigado, Danilo. Agradeço o convite, inicialmente. Agradecer a Susan também, Luciano, Denilda, pela iniciativa e parabenizar por esse momento. E espero que seja o último em forma digital, né? Que a gente volte em breve, fazer encontros mais presenciais, né? Acho que a troca é maior, né? No contexto de que a gente perde um pouco por essa plataforma eletrônica, né? Bem, gente, eu já acho que uns 2 anos atrás proferi essa palestra com relação aos procedimentos, os processos aplicados à PTLC e tentamos fazer um segundo momento, mas não foi possível e terminamos voltando aqui a falar sobre o tema e no curso desse período vários elementos foram acontecendo, né? E a gente fazer uma reflexão sobre o processo. A ideia dessa conversa não é transmitir conhecimento, longe disso, efetivo de matéria processual, efetivamente, mas trazer uma visão e uma discussão de procedimentos administrativos mais voltados mesmo para a PTLC, sobre o foco da análise do que chega na Procuradoria, que está no dia a dia do procurador aqui lotado. Bem, inicialmente, uma visão de procedimento e processo administrativo, a gente traz em mente um processo numa sua forma física, né? Um livro, um monte de documentos amontoados em que a gente atribui um número e vem como se fosse alguma coisa sem vida, né? Sem burocrática e vinculado a esse fato. No âmbito municipal, a gente não tem legislação específica sobre processo administrativo, diferente de outros entes federais, né? Não tem uma legislação própria de processo administrativo. Ao longo do tempo foram criadas, na verdade, rotinas administrativas e que essa cultura interna foi indicando rotinas e cursos e procedimentos assim que foram ao longo da prática mesmo sendo introduzidas. Falar um pouco da divisão de estudos e aperfeiçoamento da PTLC, isso foi uma iniciativa de colegas aqui, interno mesmo, visando buscar uma interação, né, entre os agentes, né, da prefeitura e que atuam diretamente conosco, de forma que a gente pudesse, por esse canal, buscar aperfeiçoamento e introduzir boas práticas. A gente sabe que as equipes, a maioria são equipes que são formadas, né, de acordo nas secretarias, de acordo com os mandatos, né, dos seus políticos, e geralmente essa divisão tem um foco de importância porque sedimenta e sedimenta conhecimento e é um canal onde a gente pode tratar e se aperfeiçoar de fato essas relações. O processo administrativo, né, aplicado às licitações, a gente, claro, em toda atuação administrativa, toda atuação
do município, em suas diversas áreas de atuação política e administrativa, se rege pelos os preceitos, né, constitucionais, dos princípios. Dentre eles, mais especificamente, a gente se atenta à legalidade e, principalmente, eu acho que no foco, a impessoalidade e publicidade. Claro que a moralidade e a eficiência vem sempre, são elementos que foram introduzidos ao longo de buscar uma gestão mais próxima, né? E de forma que quebrasse aquela ideia de processo do universo tanto burocrático, no sentido, na acepção pior da palavra, né, de burocracia, no sentido de travar, de buscar na forma elementos desnecessários para a finalidade pública, e só demorava aos serviços e as informações a chegarem na população, efetivamente. O processo, especificamente no processo administrativo, teve com a Constituição Federal um destaque especial. Claro, com a Constituição de 88, a Constituição pós, né, elemento de restrição de ditadura, vem uma Constituição que se buscou estabelecer limites ao autoritarismo e ao Estado e o Estado repressor, né? E se buscou elementos que garantissem ao cidadão seus direitos frente ao Estado, né? Dentre eles, o processo se estabeleceu elemento no devido processo legal, que é um gancho fundamental de um Estado democrático de direito, né? A gente rompeu, efetivamente, pelo menos em termos normativo constitucional, ao eleger esse princípio, né? A observância efetiva de um processo legal para se garantisse pudesse estabelecer maiores garantias de acesso aos serviços, às decisões administrativas também. Precisa dizer, a gente tem um sistema decorrente do processo legal, uma das garantias, efetivamente, ficar o direito à defesa e ao contraditório, em todo também, com destaque também ao processo administrativo. Isso é a garantia em norma infralegal no processo civil, processo penal, mas era no processo administrativo não tinha essa cultura, embora se buscasse normatizar esse elemento, né, de tratamento na Constituição. E um dos direitos também de garantia que a Constituição estabeleceu efetivamente o direito de petição, o direito de peticionar, de buscar, por meio do processo, né, desencadear os interesses dos cidadãos aos serviços e ao Estado. O processo administrativo, isso é o processo, onde se opera efetivamente o Estado, né? Onde as atividades, as decisões devem seguir e ter como ponto de partida um processo. Um Estado autoritário, em que não é garantido o devido processo legal, as decisões são tomadas à mercê do elemento de vontade de uma autoridade e sem parâmetro, né, de informação e de registro, efetivamente, de fundamentação daquela decisão administrativa, de modo que se evitaria
que a publicidade, a transparência e o direito, efetivamente, de se opor àquela decisão. Um do grande marco no processo, em termos de processo administrativo, foi a Lei Federal 9.784, em que se estabeleceu normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal. No âmbito da administração federal, direta e indireta. Tenho conhecimento posterior em alguns estados da federação, a exemplo do estado de Pernambuco, que editou a lei federal, a lei estadual 11.781 em 2000, na verdade, repetindo esses preceitos da legislação federal. Voltou? Voltou? Voltou. Ok. A lei... Tem que voltar aqui. Uma das questões da lei de processo, então a lei federal e a lei estadual, Pernambuco e outros entes da federação instituíram suas normas de processo, normas de cunho geral, né, sobre o processo administrativo, mas no município a gente não possui legislação ainda a respeito. E dessa lei também o que proveu é que houve uma ampla discussão, inicialmente da doutrina, a doutrina clássica administrativa no Brasil é de que, em matéria de processo administrativo, a competência, né, é de cada ente de firmar suas normas, mas houve uma evolução para sua aplicação subsidiária. Eu me lembro que o colega Bruno Cunha, inclusive, até editou um livro no sentido dessa tese de admitir a lei de processo administrativo federal como uma norma de aplicação subsidiária. Antes, tínhamos especificamente no Código de Processo Civil uma determinação específica na lei em que se aplicaria, na ausência de norma de processo administrativo e caráter subsidiário, se aplicaria a norma de processo civil. Mas essa tese, né, de que a se aplicar a lei geral da União vem sendo endossada, inclusive, pelo STJ, como você sabe, um tribunal que julga, né, as matérias de aplicação da legislação infraconstitucional no âmbito da União. Então, é uma tendência a esse uso, embora ainda questionada, né, nesse ponto, de aplicação subsidiária de algumas dessas disposições de normas gerais àqueles entes que não têm sua legislação própria. O que existe, na verdade, a gente tem no âmbito do município, são regulamentos de espaço sobre processos específicos, né, que a gente tem, inclusive, encontra em normas, alguns processos de tratamento, mas de forma esparsa, mas não efetivamente sobre norma geral mesmo de processo. Especificamente com relação à TTLC, lá da nossa competência, a Procuradoria se ocupa, né, nos procedimentos de lei especial, claro, na lei estabelecida na Lei 8.666, ainda 93, e posteriormente vai vir uma adoção em até da 14.133, a nova lei, né, de licitações, que está com o seu período de vacância de aplicação aí, a ser implementado em até 2 anos. Eu acho que, inclusive, isso é um capítulo que merece maior aprofundamento e voltarmos aqui para discuti-la com vocês em outra ocasião. A Procuradoria, como vocês sabem, ela, como um órgão central, né, de orientação jurídica e consultoria no âmbito do município, em matéria de exame, né, de legalidade, a gente emite pronunciamento final nesse aspecto, de forma opinativa.
questão de procedimentos no âmbito da Procuradoria gerou uma grande evolução, né, a partir do momento da implantação do sistema eletrônico. Isso é devido à portaria 180, datada de 2018, até então, que a gente implantou no módulo consultivo e também está em implantação ainda o judicial e judicial fiscal, o sistema nosso aqui, que é o sistema de SAGE. Com isso, a gente, efetivamente, buscando uma maior eficiência e registro e uniformidade dos processos, estabeleceu a criação e instrução processual de procedimento por esse foco. Outro ponto importante no início desse ano, que se destaca, é a portaria da então Procuradora-Geral de 9 de março, estabelecendo procedimentos com relação a ingresso de processos aqui para exames na Procuradoria. Isso merece um determinado capítulo e um determinado ponto de destaque, porque a gente até então não tínhamos uma preocupação com relação ao prazo, até porque haveria necessidade de transição, mas de sermos contemporâneos à realidade. O direito, na verdade, e a própria formalização, vocês sabem disso, assim, a demora na formalização dos instrumentos tem gerado problemas e o intuito, né, do sistema processual, de estabelecer o sistema processual eletrônico no âmbito da Procuradoria, era de, efetivamente, buscar acelerar esse exame de modo que buscasse dar uma resposta maior e mais rápida à administração com relação aos exames dos processos aqui, então. Mas, efetivamente, essa portaria que merece um destaque, houve uma mudança de diretriz na Procuradoria no seu tratamento dos processos com relação ao tempo de ingresso daqui, né, para exame. Essa portaria fixou o prazo de 30 dias antes do término dos contratos ou dos prazos vigentes. Em decorrência, e aí é bom que se discuta, em decorrência da evolução da jurisprudência e dos órgãos de controle em frente aos pareceristas. Como vocês sabem, no Brasil havia uma discussão efetiva sobre o parecer jurídico, se seria vinculante ou não à decisão administrativa. E isso gerou polêmicas com relação a esse ponto, inclusive na jurisprudência dos órgãos de controle, e vindo posteriormente a evoluir, a responsabilizar os pareceristas, né, a respeito da emissão de seus opinativos. Com essa preocupação, atualmente os procuradores, quem emite seus pareceres, né, no âmbito dos processos de decisão administrativa, tem que ter um certo cuidado em razão desse ponto. Houve uma decisão no STF que estabeleceu que ficou sedimentado que o parecer, embora não vincule, mas quando o parecer for decisivo ou for emitido com culpa grave ou dolo, então haveria a responsabilização do parecerista. Eu tenho conhecimento de alguns colegas que foram questionados em relatórios preliminares de auditoria, e eu acho que não chegou a ser enfrentado ainda esse ponto específico em decisões do TCE local aqui. Mas tenho conhecimento de terem alguns pareceres sendo vinculados, questionados, e por isso,
for motivo de serem indicados procuradores nos relatórios de auditoria como responsáveis por aquela eventual suposta ilegalidade cometida no questionado pela despesa ou contrato, etc. Portanto, essa portaria veio em boa hora nesse sentido de que a gente reveja as posições com relação ao andamento dos processos e apertasse com relação à formalização dos contratos para que fossem contemporâneos, né? Realmente, a gente teve agora em setembro, tentando atender também, por outro lado, a gestão, né, com relação à celeridade dos processos. Houve uma revisão com relação a esse ponto e foi oriundo da portaria conjunta número 2 de 2001 com relação ao tratamento dos processos. O áudio está travando. Essa portaria conjunta foi oriunda também para e passo no mesma data de publicação, a portaria de uma instrução normativa em que se estabeleceu-se que é a portaria, a instrução normativa número 2, de 2021, e que tratou sobre os prazos, né, de exame por parte dos procuradores, tentando acelerar e diminuir o prazo em que os processos administrativos correndo nas procuradorias tivessem uma resposta mais rápida para a gestão. Então, teve a portaria, a instrução normativa número 2, a que se refere a essa portaria, efetivamente, com relação a isso, se preocupou também a um outro ponto de processos, que é o seu curso, né, ordinário. Evidentemente, por uma questão de impessoalidade dos processos, os processos devem ser respondidos de acordo com a fila no cronograma de ingresso na Procuradoria, até porque é a questão mais democrática, e de forma que isso não penalize secretarias que foram diligentes e adiantaram seus processos, e outras que uma situação ou outra tenha que, de acordo com a necessidade ou da matéria ou do acontecimento, deva furar a fila ordinária de tramitação do curso dos processos. Para isso, que foi editada essa portaria conjunta, em que as solicitações de urgências devem ser fundamentadas e requeridas, né, e decididas em conjunto com a Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital e a Procuradoria-Geral do município. Outro ponto de destaque anterior e que foi fruto de exercício de buscar desburocratizar a gestão administrativa foi o decreto 32424/2019, em que se estabeleceu algumas medidas que pudessem descentralizar os processos considerados de matérias mais sedimentadas no âmbito da Procuradoria. Então, o decreto trouxe algumas exceções de processo em que a Secretaria pode efetivamente dispensar o exame da Procuradoria com relação a esse tipo de matéria. Uma delas é a questão de dispensas, contratações diretas em razão do valor, em razão de valor. Também dispensada as minutas de editais já padronizados, já previamente aprovados nas licitações, que a gente já vinha operando algumas minutas de editais
foram encaminhadas, né, de forma a que pudesse padronizar, e aí as próprias comissões de licitações já desencadeiam, independentemente de manifestação prévia da Procuradoria. As impugnações e editais de licitações, quando trata de matéria de objeto de súmula da Procuradoria, conhecemos, eu de fato, assim, conhecemos poucas, mas a gente tem um leque de instituições normativas que já bastamos de orientação e que pode servir também de matéria, caso já estejam ali em matéria já simulada. Aditivos de contrato de locação de imóveis, que tenha por objeto apenas a prorrogação de vigência, né, ou aplicação de reajuste, que já é estabelecido no contrato, desde que seja até o limite de 60 meses de vigência. E por que a questão dos 60 meses? Como vocês sabem, esse é um prazo de 5 anos que se estabeleceu para a validade de execução dos contratos de prestação continuada, e foi um critério tão somente para que fizéssemos a revisão do valor da locação. Independentemente, pode surgir algum elemento durante a execução do contrato, como o contrato de locação é regido pela sua lei específica, da lei de locação, que prevê a revisão contratual a cada 3 anos, independentemente da revisão contratual ou do reajuste. Se houver um contrato, né, já vigente no seu período até 60 meses, em caso de nova renovação, teria que passar por aqui e oriundo ainda acompanhado de um exame com relação aos preços de mercado, que isso é aferido mediante uma nova avaliação do imóvel. Doutor Luiz, temos algumas dúvidas no chat, isso se importa? Não, pode falar, por favor. Então, a primeira pergunta é se, no caso da supressão do valor do aluguel, é dispensável a análise da PTLC? A supressão? No valor do aluguel. Eu entendi. Uma supressão, eu vou entender a supressão como uma revisão do contrato, no sentido de que foi diminuído, né? O valor foi revisto para diminuir o valor contratual. Não é isso? É isso mesmo. Né? Porque uma revisão contratual, ela deve passar por aqui. Eu acho que é uma divisão. Eu acho que esse tema de revisão contratual, uma nova revisão, ou de modo que altere ou diminua o contrato, seria interessante que passasse pela Procuradoria para avaliar e aferir os elementos, né, que determinaram aquela revisão. Porque no caso, doutor Luiz, mesmo a redução precisaria ter uma base legal para isso, não é? Isso. A redução que não é a supressão do objeto, né? Geralmente a gente suprime, por exemplo, a gente teria alugado um imóvel que tenha, por exemplo, um imóvel contendo 5 salas. Então, se eu faço uma supressão de objeto, diminuindo 5 salas a 3 salas, né, de um mesmo imóvel, isso realmente, assim, efetivamente seria uma supressão, né? A rigor, uma supressão no contrato decorrente daquelas unidades. E outra coisa é você rever o preço. Você vai fazendo uma revisão de preço do aluguel, mantendo aquelas 5 salas, mas tem uma revisão alterando o valor da locação de acordo com novos elementos. Eu acho que deve seguir para a Procuradoria. Para exame. Bem, outro ponto voltando ao assunto. Mais algum, Luciano? Oi, olá? Mais alguma outra dúvida? Não, ela apenas confirmou que no caso a Cesam é empresarial de várias salas e ela vai suprimir salas, não mudar o objeto. Ah, certo. Mas é isso, né? Até o momento, só isso. Mas aí no caso vai se fazer aditivo, né? Fazer um aditivo. Sim. A previsão
do exame é tão somente com relação às prorrogações, né? Uma alteração substancial. Assim, as prorrogações estão previstas no contrato, a rigor, essa situação específica não está excepcionada no decreto, e, enfim, ela deve passar para a Procuradoria para avaliar a supressão. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz. Se aí voltando, gente, e um outro ponto que não precisa mais passar pela Procuradoria são os contratos aditivos referentes às contratações de pessoal por tempo determinado. A gente tinha uma demanda enorme com relação a esses contratos, e atualmente a rigor não precisaria passar para visto da Procuradoria esses aditivos desses contratos. Não somente com relação ao mérito, né, da possibilidade de prorrogação ou não e da legalidade da prorrogação, e esse ponto específico tem que passar para a Procuradoria Consultiva. E um detalhe importante a falar para vocês é que mesmo esses aditivos excepcionados do exame da Procuradoria, eles têm que ser encaminhados para o seu devido registro e transcrição junto à Procuradoria do município. Isso, efetivamente. Bem, outro ponto de descentralização do exame que a gente tem de importante é também o posterior decreto de 32425/2019, que veio tratar sobre os reajustes, né, em sentido estrito, e as situações de reajuste com base em repactuações, né, como previsão numa espécie de reajuste, e que estabeleceu-se que, efetivamente, esses tipos de alteração contratual pudesse ser formalizado por simples apostilamento. Esse é um ponto importante também, desburocratizante, e que merece destaque, e a não ser que haja, é claro, evidentemente, alguma indagação jurídica relevante, pode ser encaminhado, mas, efetivamente, os pedidos e as solicitações de reajuste já ordinários e sedimentados não precisam do exame prévio da Procuradoria. Lembrando, efetivamente, e mesmo, né, fazendo o apostilamento, é importante que se registrem para efeito de controle e de acompanhamento da execução orçamentária e financeira, o registro desses apostilamentos no portal de compras. Esse a gente vai falar um pouco mais à frente. Bem, eu trouxe umas discussões para conversar com vocês com relação a alguns pontos sobre noções de procedimento e processo administrativo, no sentido que, efetivamente, o que acontece nos procedimentos formais, né, da administração, a gente tem ideia de misturar processo e procedimento, mas foi um efeito meramente conceitual, mas o processo administrativo, ele pressupõe, né, uma coordenação de atos, né, interligado, que são feitos obedecendo a uma ordem cronológica, né, no tempo, e que tende a obter uma decisão final ou uma consequência jurídica prevista em lei, né, especificamente. O processo do procedimento, efetivamente, é sua exteriorização material do processo, né? O processo, geralmente, a gente tem a ideia, um arcabouço normativo da instituição, processo administrativo, como um todo, e suas normas específicas, mas é por meio do procedimento que o processo se exterioriza, se materializa, e efetivamente ele se documenta
efetivamente, né? Atualmente, o que a gente tem visto de processo, eu trago mais por provocação mesmo e alinhar com todos, o processo administrativo, efetivamente, e o processo judicial, nem falo, né? O processo judicial a gente tem assistido quem milita advogando, a gente tem visto uma transformação muito grande com os processos judiciais eletrônicos, né, etc. Mas os processos administrativos terão, efetivamente, no decorrer de uma tendência, efetivamente, eles se dão por forma cada vez mais eletrônica, virtual, né? E essa questão do processo virtual vem mexendo muito com a cultura e da ideia do que temos efetivamente da visão de processo. Hoje em dia, a gente que veio de outra geração, a gente ainda tem apego ao papel, né? Ainda efetivamente do instrumento de documentação, de documentalização e do processo, divisão do processo, como é que pudesse botar debaixo do braço e levar e abrir a página como um todo. A tendência cada vez mais é um processo de forma eletrônica, virtual, e de modo que o processo vai sofrer efetivamente transformações eu acredito, em sua forma não só estética, mas também efetivamente no tratamento do seu curso e de como resposta à administração. Nessa tendência da discussão de eficiência e celeridade, né, do mundo moderno, do mundo virtual, que a gente está convivendo e atravessando. As soluções de TIs cada vez mais estão tomando conta, né, das rotinas administrativas efetivas. E daí vem se perdendo alguns elementos importantes em matéria de processo. E por isso a gente também observa nos procedimentos internos aqui. Por que falo isso? Por que eu falo isso com vocês? Eu falo da importância do processo como um todo, mas da sua visão voltada do que é necessário efetivamente constar em um processo. Então, o que hoje vem para nosso exame efetivo se perde muito em busca de se buscar uma celeridade e calcado no princípio da eficiência, acelerar e atropelar alguns procedimentos. Então, o que eu queria dizer é que hoje vem o processo, então, a tendência com o TI, né, de processos tratados por inteligência artificial. Então, a gente vai assistir a decisões, né, oriundos de processo de robô, efetivamente. E isso vai conduzir, claro, a processos. São importantes tratar com inteligência artificial. Quais processos? Aqueles, efetivamente, talvez, esses processos que a gente tratou de desburocratizar, né? São aqueles processos rotineiros do dia a dia que não fazem sentido mais retornar ou passar por sua forma instrumental, mais devagar, importante. Mas, mesmo com o processo eletrônico, que vai decorrer uma responsabilidade muito grande para quem inicia ou desencadeia o processo administrativo. Como você sabe, o procedimento administrativo a gente pode estabelecer de forma mais importante essas três fases, né? Essa é a fase inicial de instauração, de instrução e decisão.
Tomando como ela é ponto de partida essas três fases de um processo, a gente tem uma grande discussão aqui com relação à eficiência, à eficácia e à segurança jurídica. E aí eu digo a questão da legalidade, etc. Esse ponto importante que se tem no foco do procurador, que examina tão somente a legalidade, a grande dificuldade que a gente tem no processo do dia a dia é efetivamente a justificativa, a falta de um planejamento, a necessidade de participação efetiva técnica da secretaria ou do órgão, né, gestor efetivo que demanda o exame de legalidade pela Procuradoria prévia à sua decisão. Então, tomando como partida, mesmo no processo tratado pela inteligência artificial, que venha um robô venha estabelecer uma decisão. Às vezes, quem decide, o secretário, não vai nem tomar conhecimento, porque vai automático lá, já vai a decisão dele e vai a publicação no Diário Oficial, mas efetivamente vai chamar a atenção e voltarmos a um ponto fundamental no processo administrativo, que é a instauração. Então, a instauração de um processo, a gente investiga um processo aqui, tão somente às vezes com requerimento, apenas indicação da dotação, ou raro, cada vez mais raro, mas a preocupação que se há é de perdermos a cultura administrativa do planejamento, de elaborar a identificação do que efetivamente será o objeto da contratação. Efetivamente, por que esse objeto foi escolhido, decorrente de que necessidade efetivamente reconhecida quantitativamente e qualitativamente. E o pior é que o foco da administração ou de gestão e de quem está solicitando vai ser tão somente da decisão. Cada vez mais se pretende uma decisão rápida, mas sem segurança jurídica. Então, a preocupação grande e talvez o foco principal dessa nossa conversa é voltarmos para um novo contexto e preocupação sobre a necessidade de determinar bem o início do processo, o que se pretende com o processo efetivo e com o que está sendo demandado em termos de decisão. Então, o que chega aqui, geralmente, para a nossa apreciação, tem problemas de instauração, efetivamente, e tem problemas efetivos de instrução. Instauração nesse sentido, porque às vezes chega um processo em que o objeto não é claro, somente contratações novas, licitações recentes e tal, que não passam por um procedimento interno, um parâmetro interno de justificativa, de clareza no que se pretende, e uma falta de elemento seguro de escolha, de razões de escolha, etc. Então, determinadas instauração de processos, às vezes, decorrem dessa falta do que se efetivamente deseja, em termos de decisão. Outro ponto importante é com relação à instrução. Evidentemente, voltando àquela portaria, com relação aos prazos, né, de 30 dias para exame de ingresso aqui dos aditivos e contratos, etc., a gente tem problema com relação à instrução, e que eu acho que aquela portaria fez uma certa correção a esse contexto. É preciso verificar que no processo de procedimento administrativo, a instrução pode ser suprida no decorrer do exame, claro. Então,
alguns elementos, alguns documentos que são passíveis de serem supridos, né? Aquelas omissões durante o curso do exame do processo, efetivamente o processo seja instaurado, né, inicialmente, sem uma boa instrução, desde que esses documentos sejam justificados. A gente tem uma noção de processo como atrelado à burocracia no sentido de travar a burocracia desnecessária, mas a gente às vezes não se dá conta da importância de determinadas burocracias. A exemplo, vou dizer aos senhores, da autorização do Conselho de Política Financeira. O Conselho de Política Financeira surgiu de um governo com seus ares um pouco ainda autoritários, mas num período de transição democrática, em que o prefeito teve problemas seríssimos orçamentários e financeiros de execução, e estabeleceu a criação desse Conselho de Política Financeira para que houvesse um tratamento do que era efetivamente possível autorizar ou não, de restrição e tal. Com isso, essa prática, esse modelo embora inicialmente burocrático, aparentemente burocrático, terminou sendo implementado e utilizado por gestões mais democráticas que temos assistido aqui. Então, até hoje, eu vejo um procedimento, né, que adotamos da criação de um conselho de formalização de autorização prévia, né, daquela despesa orçamentária e financeira pelo Conselho de Política Financeira, da execução, ainda está até hoje. Então, quando a gente pede aqui e não vem, eu vou dizer qual a importância, e não só burocrática, para a apreciação do procurador. Porque um dos elementos da despesa, da legalidade da despesa, passa por umas questões da lei de responsabilidade fiscal, do exame da legalidade orçamentária, se tem previsão, se tem autorização. Tal. A autorização do Conselho já supera para nós, pelo menos, houve um indicativo de que houve, por parte da Secretaria competente, uma análise dos pré-requisitos legais, orçamentários e financeiros contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, para o procurador, com relação à questão de despesa, importante, quando não dispensado a autorização do Conselho, essa necessidade. Mas, efetivamente, o que seria o procedimento durante a Procuradoria? A Procuradoria é um órgão de assessoramento. O processo de decisão, o processo final de decisão, o processo de contratação, o processo de prorrogação de decisão administrativa, a gente se pronuncia nesse processo. Então, a gente, na verdade, não se constitui fase do processo decisório instaurado pela Secretaria, né, com a CI ou com uma demanda interna de um termo de referência para uma licitação tal, e que resulta no procedimento aqui, mas é um procedimento um outro procedimento instaurado que tem correlação com o procedimento maior, mas são processos incidentes, de modo que o tratamento administrativo que se estabelece com relação ao processo que ingressa na Procuradoria, o processo ele pode vir, o processo principal, efetivo, né, em que a gente se pronuncia incidentalmente no processo físico geral instaurado na fase interna, ou criam-se procedimentos administrativos correlacionados, como é o caso do processo que ingressa na Procuradoria. O processo que ingressa na Procuradoria, ele recebe
uma autuação e um procedimento, um número específico interno, e ele corre via de um procedimento interno, administrativo na Procuradoria, para uma finalidade. E qual é a finalidade da Procuradoria? No sentido de emitir um pronunciamento final em torno da legalidade, da resposta à consulta prévia, para previamente instruir ou não o processo de decisão, o processo final. Então, um processo que pode ingressar na fase aqui, ele pode vir instruído com alguns elementos do processo principal ou não. Então, eu digo a vocês, quem vai, a exemplo disso, quem vai, por exemplo, obter um registro em cartório, ou expedir uma certidão. A certidão é um documento final de um processo administrativo que eu instauro junto ao cartório, mas é porque eu preciso daquela certidão para instruir o processo principal, efetivamente. Então, pode haver vários procedimentos externos que correm independentemente do processo principal, mas que são procedimentos específicos para instruir com documentos o processo principal. Não sei se você foi claro com relação a isso. E por que falo dessa importância? Não há necessidade, por exemplo, do processo vir o processo principal aqui, porque o que é que ocorria e a gente verificava? O processo terminava seu curso porque estava tramitando lá na controladoria. Ou o processo estava parado porque ele estava aguardando uma autorização do Conselho. Então, esses procedimentos que são específicos, decorrentes a trazer documentos, a instruir o processo, eles vão instruir o processo principal da decisão. Então, o processo efetivo que necessário para aquela decisão administrativa, um contrato, um aditivo, etc., é instaurado pela Secretaria. Infelizmente, ainda. O processo de instauração de processo administrativo pela cultura do município, antes da instauração do SAGE, a gente tinha diversos protocolos. Então, aqui era uma loucura. A Procuradoria recebia, às vezes, o processo na consultiva, recebia o número do processo lá, de um registro no protocolo. Aí, daqui a pouco, havia necessidade de ouvir a Fazenda, aí ia para lá para a Fazenda, recebia outro protocolo. Então, a criação do processo administrativo do SAGE, pelo SAGE, e a criação do setor de triagem unificou esse processo, a instauração do processo. Qual a tendência? A tendência é de que haja o protocolo, efetivamente, o protocolo geral do município. Então, hoje, a gente tem esse problema de diversos protocolos na cadeia administrativa e não um protocolo central, como a gente tem no setor de distribuição judicial, né? No tribunal, a gente tem um setor de distribuição do processo. Numa vara de processo, a gente tem um setor de distribuição específico, o processo recebe um número específico que tramita naquele número. E, claro, pela cultura e procedimentos, tem procedimentos incidentais e que no curso do processo vai ocorrendo. Então, o curso normal de um processo administrativo, digamos, o processo geral é instauração, instrução e decisão. Não necessariamente a gente pode ter processo administrativo conexos, processos administrativos incidentais, né? E que pode correr ou não, vinculados, interdependentes, porque não vai influir, não tem influência nenhuma, às vezes, na decisão. Às vezes é meramente instrumental de instrução. Então, acho importante o processo, quando vir a Procuradoria, efetivamente, é ideal ele ter totalmente instruído, né? Mas a gente sabe que o dia a dia, a rotina administrativa, às vezes ocasiona de não conseguir
efetivamente, ser prazo. Então, aquela portaria inicial desse ano, com relação ao exame dos processos de antecedência de 30 dias, estabelece que possa justificar, e com isso, vocês correm, independentemente da instrução, durante o curso do exame do procedimento administrativo interno da Procuradoria, que é o parecer. Claro, se algum elemento ou documento ainda não foi juntado a tempo, vai retardar, claro, o parecer, ou retarda, mas, infelizmente, a Secretaria não precisa instaurar o processo para exame da Procuradoria, depois de encerrar todo o seu curso de instrução, de documentos que venham ali, a checklist e tal, desde que, claro, justificados. Então, quanto mais preventiva, né, for a instauração, mais efetivamente rápido será a apreciação aqui. Então, voltando ao assunto, mesmo com toda a busca, né, de eficiência e busca de rotinas tendentes a uma decisão mais rápida e célere, a gente tem que buscar, efetivamente, na base, buscar que aprimoremos a rotina. A nova lei de licitação trouxe diversos procedimentos internos prévios à contratação, à elaboração, efetivamente, do termo de referência, mais detalhado e mais crítico com relação do que a lei anterior, a lei 8666. Então, e de que forma isso? De forma a prestigiar efetivamente o planejamento, a necessidade administrativa de se aprimorar de forma técnica, etc., a buscar efetivamente a justificar a melhor uma melhor conduta com relação ao tratamento da despesa pública. Então, que é importante, a gente começa. Eu quando iniciei, eu sempre gostava de fazer meus relatórios. Eu acho que é importante o relatório, fazer o relatório, de fazer mesmo, de exercitar, de fazer um exercício. Eu acho que com a nova, com a massificação da internet, né, do copiar, colou e Google e o universo de informações, a gente vem perdendo determinadas práticas com relação a exercitar efetivamente o que planejamos. Então, claro, isso, a importância de um bom termo de referência é fundamental para qualquer restauração, para qualquer processo de administrativo, né, gente? Então, eu convivi aqui com um colega que ele disse: olha, a licitação começa com um bom termo de referência. Ele, esqueça o edital, esqueça o minuto de edital, tudo você fez um bom termo de referência, você tem uma boa contratação, uma contratação segura, uma contratação documentada. Então, um foco de importância por que o termo de referência? O termo de referência está ali, em primeiro lugar, que se deve procurar identificar a necessidade, gente. Qual a necessidade? Claro, tem que ser uma necessidade pública, necessidade de interesse público para aquela realização daquela despesa, assim se exige, né? Aquela legalidade da despesa que decorra de uma necessidade efetivamente de interesse público. Muitas vezes não é claro, não está bem clara aí essa necessidade. A gente sabe que às vezes vem uma vontade, né, de um gestor, assim, mas preciso amarrar e buscar efetivamente qual a justificativa para essa necessidade que eu tenho. Então, identificou a necessidade. Olha, tenho necessidade aqui de que necessidade, que natureza eu tenho necessidade? Tenho necessidade de um serviço, né, eu tenho necessidade de adquirir
eu tenho uma necessidade de um misto, né? Às vezes a contratação envolve um misto de aquisição com serviço agregado. Então, é difícil, às vezes, identificar, mas hoje em dia, o que é oferecido, cada vez mais tem um elemento forte de serviço. A tendência, não é à toa que a lei veio tratar, né, de aquisição e serviço de natureza contínua como dando o mesmo tratamento, né? Que a lei anterior fazia essa diferenciação. Porque hoje, quando se pretende adquirir algo, o leque de serviços que tem envolvido às vezes, é muito maior do que o próprio objeto em si. Quantas vezes a gente vai num computador e solicita um item e quando vê o frete é maior do que não compensa. Então, o item de serviço às vezes é maior do que o objeto que você está precisando. E às vezes a necessidade é do objeto nem efetivo e só tem aquela forma de fazê-lo. Mas, enfim. Mas é importante, decorrente, isso decorre da seara administrativa específica da conveniência, justificar a necessidade. Então, a partir da necessidade, a gente tem um leque de opções técnicas de modo a atender aquela necessidade. Para isso, eu tenho também que justificar a escolha do meu objeto. Qual a escolha da minha opção? A opção tecnicamente é viável? A opção é a mais condizente a atingir aquela necessidade? A minha opção de atender aquela necessidade é economicamente, né, justificada, viável? Então, todos esses elementos são fundamentais na elaboração de um termo de referência. Além disso, por exemplo, quando envolve softwares, área tecnológica, tudo. Então, à toa, a gente tem a Imprel com todas as críticas, mas um órgão, uma empresa, na verdade, centralizadora da infraestrutura tecnológica do município. E a Imprel, inclusive, eu acho que foi uma das pioneiras no Brasil. Acho que era de empresa pública de informática e tecnologia no Brasil. Eu agradeço o apoio aqui. Então, a gente precisa ver a viabilidade técnica consultando a Imprel. Por isso a Imprel tem que opinar sobre essas aquisições ou contratações, etc., não à toa, para ver se há compatibilidade. Não adianta comprar um determinado equipamento ou instrumento ou aquisição de uma licença de software que não rode. Aqui não tem a tecnologia efetiva que comporte, né, ser rodado no sistema da prefeitura. Então, é dinheiro jogado fora, gente. Então, isso é importante com relação ao elemento de um bom termo de referência e a justificativa. Aí, vocês perguntam, o procurador vai analisar isso? Veja, o procurador, ele cada vez mais é obrigado a ter conhecimento genérico e tal. Então, se houver algo gritante, claro, é dever nosso chamar a atenção, alertar aquela legalidade. Mas, efetivamente, para o município, para o procurador, não cabe adentrar na esfera da discricionalidade administrativa, mas é dever nosso que conste do processo essa justificativa. Então, formalmente, se não constar, é uma questão de legalidade e que demanda opinião, às vezes, contrária de falta de um elemento condizente, né? E que possa atestar a legalidade daquela despesa. Outra situação é a determinação do objeto, das condições de contratação também, que decorre também da realidade. Isso ocorre muito hoje no processo de adesão, né, gente? Hoje também uma preocupação, inclusive o Tribunal de Contas, respondendo uma consulta
especificamente, determinou uma discussão acerca das adesões, não vou entrar em detalhe, mas especificamente com relação à adesão, ele chamou a atenção do problema da problemática do planejamento da adesão. Então, da falta de planejamento. Por quê? Porque a adesão é um instrumento importante que milita em favor da eficiência, mas efetivamente, às vezes, não condiz com a realidade do órgão que está aderindo. Então, as condições de contratação geralmente não são compatíveis com a necessidade. Então, entendeu? Se eu não identifico a necessidade, a necessidade faço uma adesão de qualquer jeito, aí isso resulta numa insegurança lá na frente e problemas de execução contratual efetivamente. Então, isso decorre de uma boa orçamentação e cotação, fato de referência, o enquadramento do objeto contratado do procedimento da prestação a ser seguido, né? E isso deve ser observado com relação a toda a ferramenta. Fundamental é que se cada vez mais a gente adote a importância do registro, tanto do processo, por isso, né, a importância fundamental do processo é de registrar, de documentar toda a motivação que decorreu aquela decisão administrativa. Se não houver isso, gente, eu me lembro aqui no início de determinada gestão que queriam desencadear um processo por e-mail, e era só uma solicitação, e examine aqui um decreto autorizador ou uma lei autorizativa, sem elemento algum compondo o processo administrativo. E aquilo, inclusive, não tinha necessidade nem, podia ser nem considerado a instauração de um processo, né? É um deferimento de petição inicial de plano, acho. Mas a importância do processo administrativo, e assim, de forma para que vamos concluir aqui, é a questão da documentação e de ter uma ferramenta de acompanhamento e de estabelecer rotinas e uniformizar procedimentos. Uma das que é importante, às vezes a gente perde, acho que é desnecessário, mas, por exemplo, o alimentar o portal de compras é fundamental, é uma ferramenta de fundamental importância ao auxílio da gestão da própria secretaria. Imagina a secretaria que no curso que não seja o caso dessa gestão, mas no curso do meio da gestão muda o secretário, muda as pessoas, os integrantes dos cargos decisórios da secretaria, sem registro nenhum, algum. Então, sem documento, sem documentação. Como fica quem ingressa nesse novo panorama, né? Da secretaria, assim, de um órgão assim. Primeiro que eu pego despesas e obrigações firmadas pela gestão anterior, né? Pelo cargo anterior, e, às vezes, processos em curso e, às vezes, os problemas decorrentes. Então, sem você ter registro, sem você ter informações, isso é de fundamental importância, a necessidade de alimentação, de ferramenta, como alimentar o portal de compras, com todos os elementos, os registros de aditivos, de apostilamentos, tudo tem que estar alimentado no portal. E isso, inclusive, facilita o procurador, porque eu tenho acesso, posso verificar como é que anda o andamento do contrato, da fiscalização do encerramento, o que houve, qual é o preço atual, qual é a situação que se dá. Isso é uma ferramenta importante de registro. Além disso, de importância, a gente tem... Só um momento, doutor, antes que o senhor troque de assunto, eu gostaria de acrescentar uma dúvida, sim?
Sim. A Thaisa Romas Stetter publicou o seguinte, que a minha dúvida é específica para o momento posterior à análise de um processo administrativo, quando da elaboração e aprovação de processo licitatório. Após a assinatura do contrato, as secretarias têm até 10 dias para enviá-lo para o visto. Após esse visto, a responsabilidade de extratar e publicar fica a cargo da própria Procuradoria? Bem, o, na realidade, vou falar pela realidade do município, com relação à questão da opção administrativa, normativa administrativa, de organização administrativa, de centralizar na Procuradoria, e esse é até um tema importante do que eu estava falando. Então, por quê? Porque vem antes, as minutas de contratação vêm previamente, né, para serem vistadas. A praxe é de que os contratos sejam elaborados pela Procuradoria do município. Os contratos aditivos, assim tem sido a praxe. Até porque para dar uma uniformização, até padronizar, por exemplo, tem um termo de padronização. Justamente por conta disso, porque o município, ele é... A organização administrativa municipal, ela ocorre de acordo com o prefeito eleito. Então, a rigor, se você não houvesse essa centralização, imagina que seria uma secretaria que foi extinta, uma secretaria que foi incorporada, sem ter esses registros ou ter esse controle de padronização ainda pela Procuradoria. O que acontece? Então, quando o processo é encerrado, licitação, homologado, vai para fazer o contrato, geralmente a secretaria encaminha com empenho, autorização, o empenho, prévio empenho, manda para cá para a gente fazer o contrato. Então, o contrato sai para visto e já com a publicação do extrato também já elaborado para providenciar junto ao Diário Oficial. Essas publicações, geralmente, eu acho que tem ocorrido aqui, tanto porque a Procuradoria ela tem o dever de transcrever, e registrar os contratos e tal, competência, né, por lei legal da Procuradoria. Então, a Procuradoria, além de examinar a conformidade, a legalidade da contratação, porque mesmo com a homologação, a gente só examinou previamente o edital. Então, o edital, ok, mas o curso do processo até a homologação, a Procuradoria não tem conhecimento. Então, quando é que a Procuradoria tem conhecimento da legalidade do curso da licitação, onde o processo, além de estar homologado, foi legal, com o visto da contratação? É o momento em que a gente examina, né? Aparentemente, parece que o processo vem para cá para a gente elaborar simplesmente a minuta, mas o procurador, ao encaminhar formalmente a minuta, ele está efetivamente se vinculando e atestando a legalidade, tanto do procedimento de escolha daquela empresa, como da contratação. Vamos verificar se estão atualizadas as certidões, estão atualizadas a situação jurídica da empresa, se foi ofertada a questão das garantias, etc. Então, efetivamente, o processo encerrado, a Secretaria encaminha para a Procuradoria elaborar a minuta e a publicação decorre por conta de escolha administrativa, centralizada na Procuradoria, o registro, numeração de contratos. Os contratos têm que receber uma numeração específica. Então, isso foi decorrente de padronização aqui nossa. Imagine a Secretaria tendo seus registros, cada um tem uma loucura. Eu acho que soube de uma experiência, uma tentativa nesse sentido, mas que terminou não sendo ainda, por enquanto, uma boa alternativa. Então, respondendo ao questionamento, o processo tem que vir para a Procuradoria, para esse exame, para a elaboração da minuta e visto da minuta e as consequentes
em decorrentes publicações, do extrato, etc. Correm por lá. Ok, mas tem uma dúvida adicional a essa, pode ser? Pode sim, claro. Então, que é, nos contratos e termos aditivos, há cláusula que determina que a responsabilidade da publicação é do ordenador da despesa da secretaria demandante. Mas na prática é feita pelo PGM. Há alguma possibilidade de ajustar essa cláusula? De ajuste da cláusula, efetivamente, é porque decorre de lei, né? Decorre da lei, né? A cláusula, independentemente da cláusula, a responsabilidade, é claro, é da secretaria, mas como toda a secretaria do gestor, né, administrativo. Isso é uma escolha política administrativa, gente. O prefeito, assim, o chefe, né, do executivo escolheu que fosse dessa forma. Então, mas a responsabilidade legal é do ordenador. Se o ordenador a lei, isso decorre da lei. A lei determina que a publicidade seja dada 10 dias e tal. Efetivamente, isso vai ser ajustado. Espero que não ocorra inobservância esse prazo, mas é o ideal, né? A gente tende a assim fazer. Vamos trabalhar para isso, mas efetivamente não tem a cláusula é legal, mesmo tirando do aditivo ou do contrato, não tem nada, porque é decorrente de lei. Ok, doutor Luiz, muito obrigado. Sim, gente, só para terminar, então, da necessidade dos registros, dos processos e da sua forma documental, principalmente para a prestação de contas. Então, prestação de contas é fundamental que você promova, né, um processo ajustado em que todos os elementos, né, essenciais do processo estejam instruídos, né, instruídos nos autos, e fique documentado, né, todos aqueles passos e aqueles elementos que motivaram a decisão de contratar, no caso da Procuradoria, de contratar ou de não contratar, ou de não deferir, né? Às vezes os contratos, a gente está tratando aqui mais o foco do contrato iniciado por provocação interna, né, da administração, mas a gente tem também processos decorrentes em instalação por pedidos, né, solicitações de interessados fora da estrutura administrativa, de cidadãos, de empresas, tá certo? Então, o processo é importante também para a uniformização de entendimentos. Tem a documentalização do processo de instrução e orientação legal, jurídica, né, e tratar em matérias e temas, né, nesse ponto. Isso, acho que a tendência do módulo, a tendência do processo eletrônico, consultivo, a tendência, acho que é implantar em toda a estrutura administrativa, como é assim na estrutura do Estado, na União. Então, o procedimento ser um procedimento que corra de forma eletrônica. Então, a tendência é nesse ponto e que talvez se instaure, venhamos espero que um menor espaço de tempo seja adotado nas demais secretarias, né, esse módulo, e a gente se comunique internamente com maior clareza e eficiência que o processo eletrônico oferece a eficiência, né, a celeridade. Mas importante mesmo nesse ponto que vocês reflitam, né, com os demais colegas e a gente volte a discutir e refletir também sobre a importância de exercitarmos essas boas práticas administrativas, que é uma boa instalação, uma boa instrução processual, a necessidade de tratarmos, né, a despesa pública com cuidado e efetivamente possamos trazer decisões
mais seguras para a administração. Agradeço a todos e fico à disposição para eventual dúvida que surja. Agradeço a todos. Bom, então, agradecer aí a Luiz pela excelente exposição, relevantes. Só queria destacar alguns pontos, reforçar. Primeiro em relação a essa portaria 34, né, que fala da antecedência de 30 dias, pela importância de que esse prazo seja respeitado, né, da forma como o Luiz destacou e como fala lá, né, que mesmo que não tenha ainda todos os documentos necessários, que o pleito de elaboração do aditivo de prorrogação, que seja enviado mesmo assim para que a gente possa receber dentro daquele prazo, para que não tenha o risco de ser devolvido o processo, para que a secretaria tenha que, por ela mesma, fazer a minuta. E aí, com as justificativas devidas, né, que se ainda não foi possível juntar a autorização do conselho, uma nota de empenho, que isso seja justificado. E, na pior das hipóteses, se não houver outro impedimento, o aditivo pode ser formalmente liberado com essa ressalva de que para a sua assinatura, para a sua celebração, ainda falta aquela documentação, seja autorização do conselho, parecer da controladoria ou outro documento que ainda seja necessário para a celebração e a execução do contrato. Eu queria destacar também que sobre esses procedimentos a gente tem uma cartilha no portal de compras da prefeitura, lá na parte institucional, no link institucional tem cartilhas e manuais que tem boa parte dos documentos que são necessários nesses processos licitatórios de contratação direta. A cartilha que foi elaborada em 2018 pela Procuradoria junto com a Controladoria, que ainda não está totalmente atualizada para esses atos mais recentes, né, como esse decreto de 2019, essa portaria desse ano, mas muita coisa ali ainda se aplica. A gente, inclusive, está em processo de elaboração um novo roteiro de orientação para as secretarias instruírem esses processos e já incorporando essa legislação, essas normas mais atualizadas. Está em elaboração e será divulgado oportunamente. E outro ponto que eu achei importante, que quando ele estava falando ali dos processos que são dispensados de vir para cá, a questão do apostilamento para reajuste dos contratos, que realmente não precisa, pode ser feito diretamente pela secretaria, mas em alguns de repactuação, em alguns, a gente tem observado um certo equívoco na interpretação de um boletim informativo da Controladoria que estabelece os preços referenciais máximos para os contratos de terceirização de mão de obra. E muita gente tem entendido que aquilo ali é como se pudesse dar a repactuação de forma automática, bastando respeitar aquele boletim da Controladoria. Quando, na verdade, você precisa ter um requerimento expresso da contratada e tempestivo na forma que está lá no decreto. Né? O fato de ter um valor estipulado pela Controladoria não quer dizer que a administração deva, de ofício, já repactuar o contrato sem nenhuma provocação por parte da empresa contratada. Mas, tirando isso, é perfeitamente possível que o apostilamento seja feito diretamente pela secretaria, sem necessidade de passar por nós, né? A não ser que tenha alguma dúvida jurídica mais específica, que sempre pode ser objeto de consulta. Bom, acho que era isso para fechar. Agradecer de novo a todo mundo, a Luiz, a Lenilda e a Luciano pelo apoio aí importantíssimo.
a Susan também, pelo estímulo aí para que esses eventos aconteçam, e teremos outros, né? Então, até a próxima. Bom dia a todos. É sempre um prazer, doutor Danilo. Com certeza, sempre um grande prazer. Até a Obrigado, próxima. Danilo. Até a próxima. Obrigado. Obrigado a todos. Bye.